Olá, vamos falar de coronavírus, como falamos todos os dias aqui nessa bate-hora, nesse bate-local. É a hora de falar desse monstrinho, como eu sempre digo. Bem-vinda, Alexandra. Valeu, vamos acenar. Cadê o Quintão, gente? Estou esperando ele voltar. Elisa, meu amor, Rose, Val, todos bem-vindos. Hoje a gente tem muita coisa para falar. A gente vai conversar hoje com um psiquiatra, o Dr. Arthur Danila, um psiquiatra de São Paulo, trabalha no HC da FMUSP e trabalha principalmente com qualidade de vida. Vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é medicina de qualidade de vida e o que tem a ver isso tudo com a pandemia e com a saúde mental, não só dos profissionais de saúde, que é um dos campos de trabalho dele, mas também das pessoas em geral. Principalmente, como é que está essa situação louca, né? Será que home office dá burnout? É uma dúvida, porque burnout tem a ver com ambiente de trabalho. Será que a gente pode ter feito... É que a gente pode falar de burnout para quem está trabalhando em home office? Vamos perguntar para ele, que ele sabe muito de burnout também. A gente já participou de evento junto, discutindo isso. Dona Delfina, aí chegou ele, falei tanto, apareceu ele. Bem-vindo, Arthur, daqui a pouco eu te chamo para conversa. Doutora Ana Beatriz, infectologista, bem-vinda também, sempre aqui pra gente. Se eu falar bobagem, ela puxa a minha orelha, por isso que é bom ela estar aqui pra gente conversar. Mona Lisa, cadê a Natália? Que se a Natália entrar, eu quero deixar aqui logo de cara, deixar os parabéns para minha sobrinha Natália Neto, faz aniversário hoje. Se ela aparecer, eu dou pessoalmente, mas senão já deixo aqui, aviso a todo mundo, deem os parabéns para a Natália. E hoje é o dia do aniversário da Natália. E hoje é o dia do aniversário da namorada do meu filho também, da Regan, né? Então, super querida, Natália, Regan, todo mundo junto. Bom, vamos dar uma olhadinha nos números. Já vem para a sua pergunta, Márcia. O mundo continua com aquele número surreal de 12 milhões de casos confirmados, 12.128.406, 3 milhões de casos nos Estados Unidos, né? Isso é algo extremamente assustador. A ponto de já ter aparecido essa, vamos dizer que não dá para ser uma brincadeira, mas colocando realmente a conta para quem merece, né? Ou seja, se a gente sabe que parte da nossa conta no Brasil cai no colo do presidente, aqui nos Estados Unidos também cai no colo do presidente Donald Trump. Então, enfim... É isso aí, gente. Bia, quer dizer que hoje é aniversário da sua filha também, Isabela, parabéns para ela também, gente. Nossa, quantos cancerianos legais. Ser canceriano é muito legal. Vamos lá. O Brasil, 1.713.000 casos. A gente faz a conta aí, umas 6 vezes mais, a gente já deve estar perto dos 8, 9 milhões de casos no Brasil, pelo menos, se não forem mais. Temos 551 mil mortes no mundo, com 132 mil mortes nos Estados Unidos. O site da Fiocruz confere e fala 1.700.000 casos no Brasil e 68 mil mortos. O Brasil continua mantendo uma taxa de 1.000 mortos por dia. Ou seja, isso é inaceitável. O Brasil conseguiu uma coisa doida. Todo mundo estava esperando pelo pico, mas não. A gente conseguiu um platô. Só que é um platô lá no alto, né? Mantendo o nível alto de casos e nível alto de mortos todos os dias. E ainda correndo o risco dessas aberturas para lá de desorganizadas que estão acontecendo por aí, né? No Brasil todo. Natália, parabéns, filhinha. Parabéns pelo seu aniversário hoje. Juízo, hein? Sempre te disse isso. Bom, uma outra coisa importante é a gente pensar o seguinte: todo mundo fala de vacina, a gente espera que a vacina esteja pronta logo. A vacina, como a gente viu na semana passada, na semana retrasada, a gente aprendeu bastante sobre vacina, né? E a gente sabe que provavelmente início do ano que vem tem vacina. Acreditem vocês se quiserem. Já tem gente falando contra a vacina do coronavírus. Já existe antivacina Covid. Quer dizer, ou seja, gente, mais uma vez é hora de lembrar a matemática básica. Se eu preciso que 70% das pessoas, entre 60% e 70% das pessoas, sejam vacinadas
para criar uma imunidade na sociedade, e eu já tenho em alguns lugares do mundo, em especial nos Estados Unidos, 20% de pessoas dizendo que não vão tomar a vacina. Isso preocupa muito. Por quê? Lembre assim, nenhuma vacina é 100% eficaz. Se eu preciso de pelo menos 60% por 70% de pessoas com imunidade garantida pela vacina, e eu tenho uma vacina que, sei lá, funciona em 80%, a conta vai ficar muito apertada. Não podemos abrir espaço para os malucos do antivacina. É tudo um miquinho de auditório de maluco americano. Não pode, gente, não tem nenhuma evidência científica que justifique isso. Se você conhece alguém que é contra a vacina, pergunta se foi vacinado. 99% dos antivacinas tomaram vacina quando estavam na infância e por isso estão vivos, né? É gente muito engraçada, eu sou contra a vacina, mas você tomou vacina, por isso você está vivo. Por isso você não teve pólio, não teve sarampo, não morreu de meningite. Mas sabe como é que é, né? Para seguir maluco, malandro, tem uma fila interminável de doido. E por falar em coisa louca, né? Vamos falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sempre uma coisa atípica. O Rio de Janeiro é a cidade do pode e não pode. O que é o pode e não pode? O prefeito tinha dito que ia abrir as praias. Vamos abrir as praias, já está na hora do pessoal pegar um solzinho, está todo mundo muito branquinho, todo mundo trancado em casa. Até ontem, que ontem já disse que não vai liberar a praia no Rio só depois da vacina. E o que é pior, vou multar quem tiver na areia. Gente, não há mensagem que dê certo. Um louco como esse bispo Alcaide vacilando desse jeito. Cada dia diz uma coisa. Assume a maluquice, pelo menos, o bispo, né? Se vai fazer besteira, assume que fez besteira, pelo menos. Não dá, cara. Não dá para ficar desse jeito. E isso é uma das causas da aglomeração no bar do Leblon, no bar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, seja onde for, porque não tem comando, entendeu? O cara que tá lá em cima não sabe para onde vai, tá mais torto do que bolinha amassada, gente. Ninguém merece, cara. Pô, não dá para aturar isso não, gente, né? E aí vem o seguinte, olha a pérola de hoje. O CRB, né, Clube de Futebol, postou no seu perfil comemoração, o departamento médico ofereceu para todos, quer dizer, fez que o departamento médico inteiro, todo o departamento de futebol, comissão técnica, funcionários tomassem ivermectina. A pergunta é que não quer calar. Ou eles estão cuidando de uma epidemia de vermes lá no CRB, ou então isso é falta de bom senso da comissão médica, que não tem evidência científica alguma para se dar ivermectina profilática para Covid. Pô. Fala sério. Garanto o seguinte, não vão ter verme, a gente já sabe, tá? Isso a gente já sabe. Covid eu não sei, mas verme, ainda mais que a dose que esses malucos estão dando, é uma dose que nunca foi testada em humano. Que estão dizendo que deu certo no laboratório, a dose é muito maior do que a dose que o humano usa. Fala sério, bicho. Pô, mais uma vez, mas não dá, cara. Acaba a clorocoisa, vem o negócio do vermífugo. Pô, tá dando verme no cérebro dessa galera, só pode ser, pô. Ninguém merece, cara. Só tem maluco, tá difícil, viu? Tá doído aturar. Também com os presidentes que a gente tem. O presidente, né? Não posso esquecer do nosso presidente. Nosso presidente hoje disse que além de estar tomando a clorocoisa, está fazendo eletrocardiograma 2 vezes por dia. Então é isso. O nosso povo tem que tomar a clorocoisa, mas tem que fazer eletrocardiograma todo dia, 2 vezes por dia. Quem é que faz isso, gente? Nem no hospital o nego faz. Então, isso é mais uma palhaçada de marketing do pessoal dos cloromínios. Não dá mais para aturar isso. Dizer que está tomando cloroquina e que está fazendo exame cardiológico 2 vezes por dia é palhaçada, não tem outro nome, tá? Não dá para ser condescendente com esses caras, não. Bom, chega de indignação, porque também não está resolvendo nada a minha indignação mesmo. Eu vou chamar aqui para conversa o Dr. Arthur Danila, para a gente ver se a gente fala de alguma coisa. Não, antes eu vou responder a pergunta que eu falei que ia responder. Não vou deixar para trás, não, porque isso não se faz, né? Deixa eu ver aqui. Logo que começou, entrou uma pergunta. A Márcia perguntou: teve contato com alguém que testou positivo para o coronavírus? Isso foi 15 dias atrás. Eu devo fazer o teste ou faço exame para anticorpos?
Olha só, se você não teve sintoma algum, não tem por que fazer o RT-PCR, tá? Fazendo o exame de anticorpos não vai te trazer nenhuma informação importante nesse momento, tá? Por quê? Pode dar falso negativo e você achar que não teve contato e não produziu anticorpo quando eventualmente teve. Então eu acho o seguinte, se você não teve sintomas, mas teve contato com alguém que testou positivo e você não apresentou sintoma algum e não foi testada na época certa, ou seja, perto dos 7, até 7 dias, idealmente, 10 dias no máximo do possível contato, não vale a pena fazer o RT-PCR agora, tá bom? Não tem nenhuma indicação para você fazer isso. Agora, você observou, você não teve sintoma nenhum, você passou bem por esses dias todos, então não há por que você fazer teste nesse momento. Se for fazer um teste, se fizer RT-PCR, pode acontecer algumas coisas. Se der negativo, você não vai saber se você teve ou não teve contato com o vírus, porque pode ter tido e já não ter mais vírus circulando. A única possibilidade é você ter um RT-PCR positivo e você vai ficar, mesmo assim, vai ficar em dúvida se é o mesmo que o vírus é o mesmo que você foi contaminado há 15 dias atrás ou se você foi contaminado nos últimos 3, 4, 5 dias. Então, eu acho que no momento você não tem sintoma, não está fazendo parte de nenhuma pesquisa, nenhum inquérito sorológico ou nenhum inquérito de pesquisa com RT-PCR, não deve fazer o exame não, viu, Márcia? Essa é a minha posição com relação a isso. Até se a doutora Ana Beatriz está me ouvindo achar diferente, pode e deve falar. Bom, pode abraçar com segurança quem teve Covid, fez o exame e deu negativo. Quem já teve pode pegar de novo. Quem teve tem que usar máscara. Olha só, Abigail. Quem teve Covid e fez o exame e deu negativo, o quê? Qual o exame? Se for o RT-PCR que deu negativo dessa pessoa, depois de algum tempo, era esperado. Isso quer dizer que essa pessoa fez o diagnóstico e depois não tem mais vírus circulando. Se fez o exame sorológico e não deu anticorpos, talvez não tenha produzido anticorpos. Então, o problema é o seguinte, a gente não tem nenhuma evidência científica que diga que sim ou que não com relação à reinfecção. Inclusive, temos um caso suspeito em Minas Gerais, no Brasil, de um paciente de 22 anos, né? Eu discuti esse caso ontem com a CBN Belo Horizonte. Um rapaz de 22 anos, que era auxiliar de enfermagem. Ele testou positivo em abril, depois testou negativo em maio, tudo RT-PCR. Depois, início de junho, teve piora de sintomas, testou positivo, evoluiu mal e, infelizmente, acabou falecendo. O que aconteceu com ele? Na família desse paciente especificamente, existe uma mutação genética que induz deficiência imunológica. Então, uma das hipóteses, talvez a mais provável, é de que, na verdade, ele tem uma infecção só, que no teste negativo no meio do caminho ali em maio, foi porque o organismo dele foi capaz de se resolver com o vírus naquele momento, mas não foi o suficiente para eliminar o vírus. E ele ficou escondido, vamos dizer assim, dentro do corpo desse paciente e voltou a aparecer e se replicar mais tarde com um quadro mais grave. Não é possível, provavelmente, uma reinfecção. É uma das hipóteses. Então, não temos nenhuma evidência de reinfecção até hoje. Quem já teve, fez exames ou não fez, mas teve, principalmente se fez o RT-PCR, fez o diagnóstico positivo, passou por sintomas ou não, foi liberado, tem que usar máscara? Tem. Tem que usar máscara por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de sinalização para o outro. Né? A outra pessoa que está te vendo na rua não vai saber se você teve ou não teve coronavírus. Ninguém me venha, por favor, com ideia de crachá ou de botar estrelinha na roupa. Né? Isso já deu errado no passado. Pelo amor de Deus, não venham com essas ideias de novo. Então, gente, não dá para fazer isso. Então, ninguém vai saber se você teve ou se você não teve. Então, use máscara. Né? Se você teve coronavírus, foi positivo, com sintoma ou não, com doença ou não, use a máscara. Por quê? Porque todos devem usar a máscara. Quando se diz todos, é todos. Não é todos menos aqueles. Não, são todos. Tá? Não entra nessa outra modinha de que eu não quero usar, não posso, não devo, não tem nada disso. Não existe nenhuma contraindicação específica de usar máscara. Portanto, todos devem usar, viu, Abigail? Mesmo quem já teve a doença. Não é porque vai pegar de novo, não.
é para passar a mensagem correta para a sociedade, de que o mais importante para a gente se proteger hoje em dia é usar máscara, lavagem de mãos, distanciamento social, evitar locais fechados e aglomerações. Com essas 5 recomendações, você vai aumentar sua chance de não pegar a doença, de se proteger e proteger a sua família. Isso é o mais importante. Bom, já respondi as perguntas. Vamos falar agora com o Dr. Arthur. Cadê ele? Vou apertar a bolinha aqui. Olha aqui. Esperar entrar. Volto a dizer, lembrar que quem pegou a nossa live agora, Dr. Arthur Danila. Olha ele aí, gente. Tudo bem, cara? E aí? Tudo bem, Fernando? Prazer em te rever, meu amigo. Bom te ver também. Faz tempo que a gente se viu. Você está agora nas gringas, é isso? Tô nas gringas. Eu tô preso aqui. Não dá pra sair. Eu tô que nem aquela música de festa junina. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair. Tá difícil, a coisa aqui tá complicada. Pois é. Se sair não volta, se vier não entra. Então, tá estranho. Pois é. Tudo bem por aí? Como é que tá? A família bem? Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando? Graças a Deus está tudo bem, todo mundo se cuidando. E é um prazer estar aqui com você, Luiz, conversando sobre esse tema super importante e super interessante também. Espero que possa contribuir para a discussão desse assunto aí sobre estilo de vida na quarentena, né, Luiz? Não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Então, quero te agradecer muito, apresentar você de novo. E conta um pouquinho, para que eu sempre começo assim, conta um pouquinho para todo mundo qual é o seu trabalho, basicamente. Legal. Bom, eu sou psiquiatra, então fiz a minha formação em medicina, depois a residência médica em psiquiatria na USP e atualmente eu participo de 2 frentes de trabalho lá na USP. A primeira, que é a frente ao escritório de saúde e permanência estudantil, né, dos estudantes, o núcleo de apoio ao estudante da Faculdade de Medicina da USP, e também eu coordeno o programa ambulatorial de mudança de hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria da USP. Então, essas 2 atividades que eu faço, além de também trabalhar no consultório, fazer interconsulta no hospital, enfim, uma série de coisas aí que a gente acaba fazendo como médico, né? Incansável de querer transmitir conhecimento, também tem o perfil por aqui que eu coloco muita coisa de novidade sobre saúde mental e psiquiatria para os seguidores, né? Tem um canal no YouTube também chamado Mente Saudável, enfim. A gente tenta dar nossa contribuição nesses momentos difíceis, não é verdade? É verdade. Agora, Micol, vou te fazer uma pergunta. Outra vez que a gente se encontrou, a gente estava discutindo burnout de residentes de medicina, né? Basicamente, até residente de oncologia naquele dia. E é o seu trabalho, parte do seu trabalho lá na USP. Vou fazer uma pergunta capciosa. A gente pode falar de burnout para quem está em home office? Lógico que pode e deve falar, viu, Luiz? Aliás, esse é um fenômeno que a gente está começando a descrever melhor. Tem até uma expressão em inglês que ninguém traduziu ainda, que é a Zoom fatigue, ou a fadiga do Zoom. O Zoom é aquele software que ficou bastante famoso agora, né, nesse período de home office, como uma grande plataforma de videoconferência, e as pessoas estão começando a descrever essa fadiga mesmo, dessa relação intensiva do uso da tecnologia, das telas, para poder viabilizar essas videoconferências. As pessoas ficam exaustas mesmo. Eu tenho atendido muitas pessoas no consultório que falam assim, olha, normalmente eu tinha uma reunião, 2 reuniões no dia e o resto do tempo eu tinha para poder trabalhar, óbvio, na frente do computador, mas era eu comigo mesmo, no meu ritmo. Agora parece que só tem tempo para reunião, tudo, né, reunião virtual, porque você não consegue passar na baia ali do lado, né, falar, o que você acha de tal assunto, né, ou tomar um cafezinho com a pessoa, você tem que marcar uma reunião. E aí, por conta disso, você tem reuniões após reuniões, isso gera um cansaço mesmo, tá? Uma fadiga relacionada a esse uso extensivo da tecnologia, fora que muitas pessoas disseram que o tempo que elas gastavam no transporte entre a casa e os escritórios passou a virar tempo de trabalho, né? Então, as pessoas podem sim estar em burnout. Burnout eu vou te explicar até um pouco melhor, também para os ouvintes que estão aí escutando a gente na nossa live. O burnout, ele é traduzido para o português como síndrome do esgotamento, um esgotamento emocional, né? Ele é relacionado a uma condição de estresse crônica, né?
particularmente em profissionais que tenham contato com outras pessoas, seja contato real ou virtual. Então, a gente está em contato, não importa se é pelo Zoom, se é pelo Google Meet, não importa, a gente está em contato com pessoas. E isso tem 3 características principais dessa síndrome. A primeira é a exaustão emocional, aquele sentimento de realmente estar esgotado emocionalmente, não tem mais energia para dispor para nada quando termina o trabalho. A segunda coisa é a reduzida realização pessoal, ou seja, a ideia de que talvez a pessoa comece a se questionar em relação a algumas escolhas da vida, né? Começa a pensar, poxa, será que eu realmente estou no caminho certo? Será que era isso que eu queria fazer? Mas não do ponto de vista de uma reflexão mais filosófica, mais existencial, mas sim decorrente do próprio esgotamento. A pessoa está esgotada e aí ela então começa a se questionar, mas espera aí, será que é isso que eu queria? E a terceira característica, que denota inclusive gravidade, é a sensação de despersonalização. E aí, Luiz, não é que as pessoas perdem a personalidade, não. É porque elas perdem algumas características que normalmente eram da pessoa. E principalmente as características mais empáticas. Então, quem está em burnout fica menos empático, fica mais, além de antipático, fica mais frio, fica menos conectado emocionalmente com o que está acontecendo. E até algumas pessoas passam a ficar mais cínicas, né? Até debochar da realidade que estão vivendo ou que as pessoas próximas a elas estão vivendo. Então, isso é muito grave e eu tenho visto isso muito acontecer, tanto nas consultas, agora por teleconsulta, né? No consultório, quanto de colegas falando e até mesmo na faculdade de medicina. Isso é importante porque a gente sempre atribuiu uma coisa que o público fez uma ligação muito rapidamente foi o burnout com o bullying de trabalho, né? Era uma coisa que ficava muito conectada, as pessoas já começavam a quase que muitos associaram uma coisa com a outra, né? E aí você fala assim, mas como é que se faz bullying pelo Zoom, né? É mais complicado. O cara fica falando, olha, sua estante aí atrás, não sei, aqueles livros, né? Deve ter alguns chatos que fazem isso, né? Mas não é isso, né? Quer dizer, o burnout envolve tudo, envolve a relação toda do indivíduo com o trabalho dele. E a Catarina fez uma pergunta importante, que a gente já discutiu isso até naquela vez, como é que diferencia depressão de burnout? Na verdade, uma coisa faz parte da outra até, né? Elas se imbricam, não dá para saber, às vezes, o que veio antes ou depois, né? É bem isso, viu, Luiz? A questão é, até alguns pesquisadores, eles questionam um pouco o próprio conceito de burnout, porque na visão de alguns pesquisadores, o burnout seria uma das manifestações da depressão. Mas para quem defende o conceito de burnout, ele vai entender que o burnout acontece no ambiente de trabalho, tá? Então, é uma condição de saúde relacionada ao ambiente e à própria experiência de trabalho. Então, seria uma forma de depressão mais relacionada ao ambiente de trabalho. Inclusive, se eu não me engano, há 2 anos atrás foi caracterizado como doença ocupacional, não chegou? Está definido isso? Sim, na verdade, o burnout, pela CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª edição, que agora já tem a 11ª edição que vai vigorar a partir de 2022, se eu não estou enganado. Mas até então, por enquanto, ainda está vigente a 10ª edição, que prevê não o termo burnout, mas prevê o termo esgotamento, que está no capítulo Z, o número Z73 do CID. E agora, a partir da 11ª edição, vai ter sim uma menção clara ao burnout no capítulo justamente dos fatos gerados no ambiente de trabalho. Então, é uma síndrome ocupacional mesmo, relacionada então a esse ambiente de trabalho. O que as pessoas que estão lá, quer dizer, está todo mundo isolado, né? E possivelmente o que a gente está vendo é que até por uma questão de aceleração de uma transformação do trabalho, muita gente vai continuar, independente de pandemia ou não, vai trabalhar em casa. Né? A gente está vendo que várias empresas já sinalizando de que gostaram da brincadeira e que tá bom para eles, economizaram um dinheirão com escritórios luxuosos, né? Aquelas coisas que a gente não vai ver, talvez não veja tão cedo, ou vamos ver menos, uma quantidade muito menor. Então, muita gente vai viver essa vida de home office. O que a gente tem que fazer
para se preparar e para prevenir problemas? Arthur? Olha, Luiz, o home office, a minha impressão, veio para ficar, viu? Eu acho que já era uma tendência, algumas empresas já davam essa possibilidade, né? E eu acho que talvez em cidades em que você tenha aí uma condição um pouco melhor de moradia, você vai acabar vigorando o sistema híbrido. Então, uma parte dos dias da semana vai ser no presencial e uma boa parte vai ser no home office. Ou em cidades como... Você está agora em qual cidade que você está? Eu estou perto de Orlando, uma cidade pequenininha. Tá, mas talvez nas grandes cidades como, por exemplo, Boston, Nova York, São Francisco, em que o metro quadrado é muito caro e as casas são muito pequenas, talvez esses vão acabar adotando de vez o home office, porque ficar em casa vai ser, o trânsito também é insuportável, né? Vai ser talvez um pouco mais intensivo. De qualquer maneira, algumas dicas valem bastante a pena para as pessoas que estão já agora no home office e que vão eventualmente continuar também. A coisa que eu mais tenho recomendado para as pessoas é criar uma rotina organizada do dia e da noite, né? A gente, nos últimos tempos, com o desenvolvimento do alarme, do despertador, né, que remonta aí até aqueles rádio relógio que a gente deixava na cabeceira, né? A gente passou muito a usar o alarme para acordar como despertador mesmo. Mas a gente não usa muito a função de alarme para nos lembrar da passagem do tempo. Então, uma recomendação que eu tenho dado muito para os meus pacientes é usar o alarme para lembrar de outras coisas que também são importantes, como, por exemplo, levantar, pegar água, né? Fazer um alongamento no meio do dia, fazer uma atividade física no meio do dia para quebrar um pouco a rotina de trabalho e garantir a movimentação do corpo, porque isso é muito importante. E até um alarme para dormir, para estipular o horário de dormir. Porque quando a gente fica o dia inteiro em casa, é muito fácil a gente perder a noção da passagem do tempo. E aí, quando a gente vai ver, está indo dormir muito mais tarde, dorme pior, dorme com menos horas, e aí fica aí cansado no dia seguinte com baixo rendimento. E outra, esquece de levantar, esquece de beber água, esquece de se alongar, esquece de fazer atividade física, que seria também importante para gastar a energia do corpo, que se a gente não gasta, fica acumulada, e aí, não gastando energia durante o dia, a gente tem também mais dificuldade de dormir. Não é à toa que eu tenho visto muitos pacientes... Opa, deu uma caída. Caiu aqui o doutor Arthur, ele vai voltar. A Mona Lisa está chamando a atenção de uma coisa que eu vou logo depois entrar na conversa com o Arthur, que é essa questão que tem a ver com essa coisa que ele falou, né? Ou seja, tem que ter organização, porque tem que ter hora até para parar de trabalhar. Porque o que eu tenho visto, né, até dentro da minha casa mesmo, minha filha trabalhando em casa, as pessoas perderam a noção do horário, completamente. E como cada um tem o seu ritmo, muitas vezes quem tem um chefe... Eu estava falando, Arthur, dessa coisa do horário, porque a Mona Lisa, minha cunhada, estava falando sobre a questão de que ela está gostando, mas o problema é que não tem hora, né? E aí, eu estava comentando, por exemplo, aconteceu com a minha filha. Está em casa, está com a gente aqui, está trabalhando, mas ela tem... A gente nitidamente vê dentro da equipe, do time dela, do escritório de direito que ela trabalha em Washington, você vê times que têm biorritmos diferentes. E o biorritmo que manda é o do chefe, não tem jeito, né? Por mais que você queira, o biorritmo do teu chefe vai ser o que vai tocar o ritmo de todo mundo. Se o seu chefe é um cara que dorme tarde e acorda tarde, ele vai te mandar um e-mail fora de horário habitual. Se fosse no escritório, talvez não mandasse, né? Com certeza. Essa mudança de conceito, né? De que qualquer hora é hora de trabalho, é perigoso, viu, Luiz? Porque, por um lado, pode dar mais flexibilidade para alguns biorritmos diferentes, mas também pode gerar consequências bem nefastas para quem não está acostumado a trabalhar em horário estendido ou em horários um pouco, pouco habituais, né? Então, daí a importância de você tentar, ao máximo, manter uma rotina organizada de início do dia, de passagem do dia com atividades distintas para ganhar essa diversidade de atividades que é importante e que complementa a qualidade de vida na passagem do tempo ao longo do dia, até que a pessoa de noite consiga, então, estar relaxada e cansada, naturalmente, por conta
das atividades do dia e conseguir, então, dormir e ter uma boa qualidade de sono, que é fundamental, Luiz, para uma boa saúde mental. Então, quer dizer, uma das coisas porque também um outro reflexo é que, por exemplo, se por acaso o trabalho, no caso do trabalho dela, é um trabalho que pega, por exemplo, há uns tempos atrás estávamos discutindo um projeto que aconteceria no Vietnã. Então, imagina, né? Era o escritório de Washington, Londres, Hong Kong, enfim, Dubai, todo mundo falando ao mesmo tempo. Só que cada um falando no seu horário, né? Exatamente isso que o Açor está falando agora. Fica pior se o time está espalhado pelo mundo, porque se todo mundo está pelo mundo e não tem hora, vira uma tremenda de uma bagunça, porque ela chegava em meio de madrugada, ela começava a trabalhar de novo, aí não conseguia falar com as pessoas porque o outro estava dormindo. Olha, é uma coisa completamente... É muito difícil, né? Tem que botar uma ordem na casa, né? Exatamente, Luiz. E é uma coisa que a gente vai precisar se adaptar. Eu fazendo uma analogia ao que você acabou de falar, né, dessa questão dos fusos horários, eu lembro que antigamente, quando a gente tinha só o e-mail, ou mesmo até antes, quando a gente tinha a carta e tinha o telefone era o momento em que a gente conseguia fazer uma atividade síncrona, né? Eu falo com você em tempo real, igual a gente está aqui na live, a gente está de forma síncrona e tá todo mundo que está assistindo a gente neste exato momento. A live até vai ficar salva e pessoas vão poder assistir esse conteúdo depois, mas vão perder a chance de interagir. Então, essa é uma atividade síncrona. Mas a gente ganhou com o e-mail um pouco mais agilizado e a própria ideia do WhatsApp, a ideia de que você pode fazer o trabalho não necessariamente de forma síncrona, ou seja, assincronamente. Né? Hoje você tem o Google Drive, que você pode fazer os documentos e você, cada momento que você faz uma edição, ele fica anotado ali. Fulano de tal fez edição em cada momento. Então, apesar de a gente ter hoje o grande desafio de pessoas de equipes com biorritmos diferentes em home office e muitas vezes com fusos horários diferentes, respeitar o seu fuso, o seu biorritmo é muito importante e considerar a hipótese de que a equipe trabalhe de forma assíncrona, né? E aí isso vai depender de uma comunicação muito eficiente, né? Porque aí não vai ser a coisa de a gente sentar na reunião e resolver tudo naquela hora, e sim ir construindo etapa por etapa, naquela comunicação do tipo, olha, eu falo para você fazer uma coisa, você faz, você me devolve com uma comunicação clara. Aí eu pego a batata quente está comigo, eu faço a minha parte, entrego a batata quente para você. E assim por diante, até que o projeto sai, no final das contas, com menos chance das pessoas ficarem exauridas, porque estão aí trabalhando em horários bizarros, né? Bom, o Tidu, que está sempre com a gente, deu uma dica boa. Hora de parar é hora de assistir a live aqui, pelo menos. Então já tem um horário para você parar, botar no seu alarme a hora da live do Doc. Estou Que brincando. bacana. É uma boa, tem uma referência. Né? Levanta, vai assistir na sala, vai assistir no jardim, na janela, enfim, qualquer lugar, né? Para ser mais fácil, né? Bom, Ó, e só aproveitando o comentário da Carol, um grande beijo para você que está assistindo a gente, Carol. Inclusive, a gente vai fazer uma live juntos em breve. Ela tem desenhado novas rotinas com os pacientes dela. Ela é psicóloga, uma grande psicóloga. E eu também tenho feito isso muito com eles, meus pacientes. A gente está repensando completamente as rotinas, né? Como mudou o cenário, agora é uma nova realidade que tem que ser repensada mesmo. E algumas coisas que funcionavam antes, agora não vão funcionar. Até porque, por exemplo, tem paciente meu que adora fazer academia de manhã, mas no condomínio nesses prédios, o horário que está disponível, porque só pode uma vez, é uma pessoa por vez, só atende tarde. Então a gente vai ter que readequar, né, nesse novo contexto. E tudo bem, porque o que importa é fazer, Luiz. Não necessariamente tem que ter rigidez excessiva. Ao mesmo tempo, também deixar as coisas muito maleáveis pode tornar a execução dessas atividades mais difícil, né? Então, o ideal é encontrar um ponto de equilíbrio entre o não ficar muito rígido e também não espalhar demais as coisas de uma forma desorganizada. Um dos riscos que eu vejo, vou assumir meus pecados aqui, um dos grandes riscos dessa maleabilidade é a procrastinação, né? Porque vai ter tempo para fazer, você faz depois, né? Só que você não faz. E aí vai empilhando aquele negócio. Chega um dia que a pilha está maior do que você e você fala, agora não tem jeito, tem que encarar a pilha aqui de frente e vamos trabalhar. Né? Eu acho que isso é fundamental. E uma coisa, quer dizer, as famílias tinham uma rotina, principalmente quem tem filhos, tinha aquela coisa tipo assim, eu vou ter um momento sem o filho, né?
Ninguém está querendo dizer que não gosta do filho, pelo amor de Deus. Mas aquele momento que você mandava o filho para o colégio, era o momento que você fazia alguma coisa que seu filho não estava ali. Seja trabalho, seja exercício, seja até namorar, você primeiro tinha aquele momento que era você sem o filho. Agora não tem mais, cara. Até que isso também tem que entrar no. Todo mundo tem que entrar no jogo. Tem que ser uma coisa da família toda, né, Arthur? Luiz, esse é um grande desafio, ainda mais nas famílias que às vezes não tem muita divisão de espaço, né, na casa. Mas o que eu tenho recomendado é para quem tem família dentro de casa é ensinar os filhos a importância da independência deles, né? E acho que agora é um ótimo momento para criar o senso de responsabilidade deles, de não atrapalhar o trabalho dos pais, de saber a hora de poder pedir o tempo, né, de contato, e decidir isso também com as crianças. Acho que é uma ótima oportunidade para fazer essa conversa, né, de chamar a responsabilidade deles, para eles poderem escolher o horário que eles conseguem ter esse carinho, essa atenção dos pais, e no outro momento eles também poderiam exercer a independência deles, a criatividade deles, né? Os pais não precisam ficar vigiando os filhos o tempo inteiro. É importante dar um pouco de autonomia para que eles possam então se desenvolver também, e alimentar a própria criatividade, usar esse tempo de uma forma mais construtiva, dentro das limitações que estão sendo impostas, né? Mas, de fato, é um redesenho muito grande da nossa rotina. Tudo está sendo reescrito e testemunhado em primeira... como se todos nós fôssemos marinheiros de primeira viagem, porque nenhum de nós experimentou isso antes, né? Não de forma tão abrupta. Então, é um grande desafio para todos nós, com certeza. E me diz uma coisa: os sintomas que as pessoas vão apresentar de problemas de saúde mental vão ser os mesmos? Mesmo na Alguns altura do. estudos estão mostrando que algumas diferenças vão existir sim, viu, Luiz? Principalmente, os estudos apontam uma maior prevalência de transtornos de ansiedade e de depressão, mas aí um aumento e uma diferença qualitativa da concepção do toque ou dos sintomas obsessivos compulsivos, né? Aquela coisa que no caso aqui vai ser muito relacionada à limpeza, então essa coisa obsessão por limpeza, o medo de se contaminar, então talvez lavar mais as mãos, a gente vai ver esses sintomas acontecendo mais. Não me surpreenderia em ver pessoas no restaurante limpando com o seu próprio álcool em gel a mesa do restaurante, mesmo que em tese já tenha sido limpo antes pela pessoa que trabalha lá. E até mesmo entre pratos, né, passa um álcool em gel, mesmo que a pessoa tenha só ela usado os próprios talheres e o próprio prato, né? Essas são aquelas coisas que às vezes a gente não entende, mas que vem como comportamento automático, como um produto até de um subconsciente que nos reforça de tempos em tempos a importância da gente se manter mais limpos, né? Então isso eu acho que vou ver, a gente vai ver um pouco mais. E, por fim, a ideia também de estresse pós-traumático, particularmente, Luiz, para pessoas que tenham testemunhado a si mesmas ou a pessoas próximas que tenham padecido em gravidade do coronavírus, tenham sido internados ou até tenham perdido familiares ou pessoas próximas pelo coronavírus. Isso vai provavelmente acarretar uma maior prevalência de transtorno de estresse pós-traumático para essas pessoas. E uma outra coisa que eu acho que vai ter um impacto, pode ter um impacto importante, quer dizer, é o fato de que quando você tem, a gente, enfim, eu como intensivista, você como psiquiatra dentro de hospital, a gente está acostumado, infelizmente, a ver aqueles pacientes graves, enfim, que vêm a falecer dos seus problemas de saúde, né? Pacientes com câncer, pacientes com doenças agudas, infecciosas que não sejam coronavírus, pacientes com doenças cardíacas, enfim. Mas essas famílias, esses familiares, eles têm um processo de convivência com esse processo da doença. Uhum. E o coronavírus é um negócio muito, muito estranho, porque além de estar matando as pessoas, está matando de longe. Porque os familiares estão em casa, né? E o seu ente querido, infelizmente, evolui para um quadro grave e pode vir a falecer e você não o viu mais. Não teve aquele tempo, né? Isso vai ter um impacto grande também? Com certeza. O próprio rito do procedimento fúnebre, né, que foi muito alterado, o sepultamento, né, sem o velório, todas essas mudanças ritualísticas
vão mexer muito no emocional das pessoas, né? E realmente a evolução do coronavírus é muito rápida para alguns pacientes e né, às vezes não dá tempo da família se despedir adequadamente. Nesse sentido é muito trágico, né? Então, por isso que eu vejo que em alguns casos a gente vai ver mais casos de transtorno de estresse pós-traumático, infelizmente, para essas pessoas que se sentem talvez totalmente impotentes diante de uma doença tão nefasta para algumas pessoas, né? E é por isso que até você estava comentando antes da importância da gente continuar mantendo os hábitos de higiene, as precauções, né, respiratórias, o uso da máscara, mesmo para quem já teve o coronavírus, porque até, né, se você deve estar acompanhando aí, divulgando, aliás, excelente trabalho que você faz aí de divulgação para a população, de que a própria imunidade ela é temporária, né? Então, mesmo quem possa se gabar que passou aí incólume por uma infecção do coronavírus, não está garantido que não vai pegar de novo, porque, infelizmente, pelo que tudo mostra, os estudos, essa imunidade é de curto prazo. Então, no final das contas, a gente tem que ter uma consciência coletiva e de manter os cuidados e ter a percepção, mesmo em casos de fatalidade, de que o que foi possível fazer foi feito, não é, Luiz? Infelizmente, tem coisas que às vezes fogem das nossas condições, mesmo nós como médicos, de fato, estamos um pouco mais acostumados com o adoecimento, com a morte, enfrentamos isso no nosso dia a dia. Talvez a população geral nunca esteve tão próxima dessa realidade, é por isso que talvez possa ter maior risco de situações traumáticas, mas entender que tem situações que realmente a gente não vai conseguir fazer muitas coisas, mas manter o nosso hábito, tentar evitar o contágio é o que melhor a gente pode fazer e é onde a gente deve se focar nesse momento. Agora, a gente falou de trabalho, a gente falou de exercício, falou de... passou rapidamente aí pela questão da alimentação. E aí eu queria linkar tudo isso com o seu segundo pedaço de trabalho como médico, né? O quanto que a gente está aprendendo, ou pelo menos talvez até tenha uma oportunidade de aprender, o quanto que os nossos hábitos podem nos fazer mal e o quanto a gente pode ganhar mudando hábitos. E principalmente o quanto que isso é difícil, né? Que é justamente essa história aí da medicina da qualidade de vida, que é um campo super interessante, impressionante, a simplicidade, às vezes, que a gente deixou de ter. Isso me espanta quando a gente olha, vê um artigo científico que você vê o quanto que muda. Mudar uma dieta se pode refletir em termos de mortalidade de doenças crônicas graves. A gente está tão focado no Covid que esses trabalhos estão acontecendo e a gente está passando, às vezes, meio batido. Saiu um trabalho fantástico sobre dieta de plantas outro dia. Eu até usei esse trabalho, ler e estudar esse trabalho, para dar uma desanuviada, porque como é que é uma oportunidade para isso, né, não, Arthur? A gente podia aproveitar esse tempo, né? Uma excelente oportunidade, Luiz. Aliás, eu estou muito feliz de ver alguns seguidores que estão por aqui, o Luciano, a Carmen, estão comentando aí sobre as realidades que vivenciam, e realmente tem algumas situações bem difíceis mesmo, mas para essas pessoas, para todos os seguidores que estão vendo a gente aqui, e para nós mesmos, Luiz, a quarentena e esse momento de grande reflexão que toda a humanidade está fazendo é fantástico para promover mudanças que eu espero que sejam até mais duradouras de comportamento em prol de uma saúde melhor. Quando a gente fala de cuidados com higiene, isso é um foco de mudança, né? Acho que isso é o que mais estava sendo martelado nos últimos tempos, porque realmente é o que ajuda a evitar o contágio. Mas tem muitas outras coisas, outros comportamentos que podem ser modificados e aperfeiçoados e que também nos dão, além de qualidade de vida, até maior chance de se recuperar e de enfrentar o vírus em eventual contágio pelo coronavírus, né? Então, por exemplo, isso que você falou, né, dos estudos com as dietas baseadas em vegetais, as plant-based diets, são fantásticos. Inclusive, apontam até na reversão de doenças crônicas. Não estão falando de prevenção ou de atenuação, estão falando de reversão até de doenças crônicas como hipertensão, como hipercolesterolemia, como diabetes,
né? Isso tem muitos estudos e são robustos mesmo, Luiz, do quanto que dietas vegetais não são necessariamente vegetarianas, são consideradas flexitarianas, porque elas permitem uma pequena taxa de proteína de origem animal, mas se feitas, administradas por uma pessoa competente, podem ajudar muito no controle de doenças e até a reversão de doenças crônicas. Isso é muito importante. E a gente agora em casa, estando na quarentena, a maior parte da população, pode ter mais cuidado com essa alimentação, né? A gente vai aí, agora a diversão da semana é ir no supermercado uma vez por semana, né? Porque não tem muito para onde ir em outros lugares. E, obviamente, sempre mantendo todos os cuidados de higiene. Mas então, na hora que vai no supermercado, faz um experimento, compra uma alimentação mais saudável, escolhe, né, vegetais, frutas mais saudáveis, alimentos menos processados, né? Vamos desembalar menos e descascar mais. E com isso, ter alimentos de verdade, comida boa, saudável, de verdade, já que a gente vai fazer isso nas nossas casas, porque também não dá para sair para restaurante. E aí, com isso, conseguir, então, ter mais saúde. Isso é ótimo. A quarentena é um ótimo momento. Outro momento fantástico para a mudança de comportamento da quarentena é a própria noção de meditação. Nunca se falou tanto de meditação como agora. Meditação, yoga, pilates, todas essas práticas mente e corpo são fantásticas, são muito saudáveis, porque agem no que a gente chama de manejo do estresse. Porque estresse a gente vai ter na vida, né, Luiz? Todos nós temos situações estressantes. Nosso dia a dia é estressante, em maior ou menor grau, né? Nenhum dia é igual ao outro, mas são estressantes. Então, a ideia não é eliminar o estresse, é saber manejar esse estresse. E a meditação, a yoga, o pilates, são técnicas já bem robustas do ponto de vista científico para manejar esse estresse. Isso é ótimo. Você está em casa, você pega ou compra um matzinho de yoga ou pega uma toalha mesmo mais fofa, põe no chão e começa a fazer. Tem aplicativos fantásticos, como por exemplo Down Dog, ou por exemplo até ver lives no Instagram ou vídeos no YouTube. Hoje o acesso à informação é possível na sua casa, né? Óbvio, é melhor fazer com o instrutor, fazer no estúdio de pilates, no estúdio de yoga, é sempre melhor. Mas na impossibilidade, você já pode praticar isso em casa. Tem aplicativos vários de meditação com a narração em português, em inglês, em qualquer língua. Isso é acessível hoje em dia. E você pode fazer isso dentro de casa. Então, estar em casa é um grande desafio, mas também pode ser uma grande oportunidade de incorporação de práticas mais saudáveis. Isso é muito interessante, porque eu tenho a experiência bem, eu falei do meu filho que está com a gente aqui, né? E eu estou falando com ele, atleta, e aí eu estou dizendo para ele, olha, você só vai estar jogando, né? Jogando golfe, que é uma atividade que dá para fazer ao ar livre, sozinho, enfim, não tem risco, né? E aí ele está brigando com ele mesmo, que é uma coisa, é um esporte que você briga com você mesmo. Eu falo há anos, você tem que fazer meditação para você conseguir, não sei o quê. Aí nunca me ouviu, óbvio, né? Aí outro dia teve uma live, uma consulta com um especialista que falou: você tem que meditar, cara, para você poder melhorar o seu foco, conseguir ganhar esse espaço. Conta que você dormiu na meditação. A Inês está me zoando aqui, porque ele entrou nessa vibe e falou assim: pô, pai, você fala para mim há anos que eu tenho que meditar. Eu fui conversar com o professor, ele falou que eu tinha que meditar. Eu falei: pô, vamos meditar. Vamos meditar. Eu dormi. Mas olha, eu vou falar para você. Caí na armadilha. Não, eu caí na armadilha de fazer a live no meu quarto. Eu deitei, cara. Aí foi fatal, bicho. Meio da tarde, não teve jeito, apaguei. Eu vou te falar um negócio, Luiz. Você teve um efeito que é super positivo, embora não seja o foco da meditação. Ninguém medita com o foco de dormir, mas como consequência do relaxamento que a meditação promove, as pessoas relaxam mesmo e muitas vezes acabam dormindo mesmo. Tanto é que tem muita gente usando meditação para começar a noite de sono, porque é uma ótima forma de relaxamento, né? De novo, como é uma técnica de manejo do estresse, e tem muita gente que fica estressada antes de dormir, fica pensando um montão de coisa na cabeça, meditar é ótimo para desanuviar a cabeça, relaxar, e aí, como consequência, o sono vem mesmo, tá? Não é... Veja que quando a gente concebe a ideia de meditação, a gente não está propondo que as pessoas meditem para dormir, mas como uma consequência do relaxamento do estado mental, é muito comum que as pessoas durmam. E qual é o problema disso? Vamos usar esse efeito colateral
de uma forma positiva, não é? É só fazer meditação então de noite antes de dormir, Luiz. Aí vai ser ótimo. Não, é complicado. Eu vou te dizer que dormir tá complicado. Tá um negócio, eu fico ligado o dia inteiro e de noite eu fico pensando, pô, será que deixei passar alguma coisa, né? Isso é Então muito começa a louco. meditar de noite. Pode ser, vou começar. Eu vou pegar ele passou um aplicativo que é um desafio de você fazer 21 dias, enfim. Vamos tentar assim para ver se a gente consegue, depois eu consigo dar uma encaixada nessas coisas. Mas, Arthur, queria te agradecer muito pela tua presença. A conversa foi maravilhosa, acho que a gente falou de muita coisa legal. Tem mais coisa para a gente falar, com certeza. Vamos marcar outras vezes. Vamos marcar outras vezes, com certeza, porque tem vários assuntos aí que eu acho que a gente pode explorar mais. E eu acho que a gente tem que investir nisso que você falou, né? Essa coisa da mudança. Eu comentei isso até ontem, eu estava num webinar, gestão de saúde, uma coisa assim muito séria, muito sisuda, né? E aí eu estava falando justamente sobre isso. E falando sobre essa coisa do que vem por aí. Eu já fui mais otimista, confesso a você, né? Que o ser humano ia sair melhor, mas acho que a gente tem que se esforçar para melhorar, porque senão não vai dar certo, né? Tem dias que eu acho que vai sair melhor, tem dias que eu acho que a gente não vai sair talvez tão bem assim, e que tem dia que a gente acha que a humanidade não tem jeito, né? Faz parte também, mas eu acho que no fundo a gente vai sair melhor sim. Eu acho que a gente tem que discutir isso e tem que levar essa mensagem de que a gente pode melhorar, não só organicamente, como psiquicamente, para que a gente esteja melhor lá no futuro, quando a vida voltar uma coisa mais próxima do normal que a gente conhecia. Com certeza, mas eu vou te falar um negócio, Luiz. Eu estou bastante confiante de que a gente vai sair melhor enquanto sociedade. Vou ser bem honesto com você. Vai pagar um preço caro, com as mortes, infelizmente, pelo coronavírus e os desastres econômicos que isso vai gerar. Mas enquanto noção de sociedade, do dever cívico, né? Como quando a gente vê aquele negócio do Leblon do final de semana passado, em que tem pessoa dizendo que é melhor que a outra porque tem determinada escolaridade, que é fruto de uma questão educacional que vai remontar ao período do Império. E aí você vê no dia seguinte a empresa demite essa pessoa. Aí eu acho que a gente está construindo uma sociedade melhor. Aí a gente está vendo que, no final das contas, todos nós somos iguais. E se a gente não tiver responsabilidade social e cívica, de usar a máscara, de manter nossos hábitos de higiene para que a gente não atrapalhe a segurança e a saúde do outro, porque isso é dever de todos nós, aí a gente está construindo uma sociedade que é mais responsável, mais civilizada e que também, Luiz, usa melhor o tempo em favor da saúde, porque nós agora estamos levando um grande chacoalhão na nossa vida, porque a gente vinha vivendo uma vida muito acelerada, muito imediatista, com coisas muito assim, muito superficiais, né, muito descartáveis. Então, agora, esse teste de resiliência, alguém comentou aí, 114 dias de quarentena, esse é um teste de resiliência, Luiz. É uma demonstração clara de que tem grandes desafios na vida e que vão levar tempo para serem superados. O coronavírus é um grande desafio, é que é um desafio que é compartilhado para todos nós. Está todo mundo entrando no mesmo desafio juntos, né? E vai demorar, sei lá quantos dias, todos nós vamos passar juntos. Mas a gente está vendo a importância de construir esse caminho juntos, de forma organizada, de forma responsável, de forma civilizada e vendo que o tempo é nosso nosso aliado na construção dessa solução. Então, eu acho que eu também, apesar de ter minhas preocupações, como as mortes, eu tenho visto aí os números cada vez mais crescentes, isso me preocupa muito, mas também mostra que a gente tem muita coisa para melhorar e que esse chacoalhão foi necessário para que a gente pudesse se movimentar no sentido de uma melhoria muito mais profícua e robusta daqui para frente. Bom, com isso que o Arthur falou, está encerrada a live de hoje. A gente vai estar aqui amanhã. A gente vai falar amanhã com o nosso quadro Sobreviver. Vamos conversar com uma pessoa que passou pelo coronavírus, porque eu acho muito importante a gente ouvir essas histórias para que a gente tenha a noção da realidade do problema. A gente tem a noção porque a gente vê, a gente acompanha, a gente vê o número, mas essas pessoas nos trazem a real vivência do que passou, do que eles passaram. Com certeza. É muito importante ter esse testemunho, né, das pessoas que estão superando isso. A gente está muito inundado de más notícias. Precisamos trazer esperança, trazer boas notícias também de quem conseguiu passar por isso e tem história para contar. O Regis já falou, Rita, você perdeu a live do Regis. Está lá no GTV
e está no YouTube também no meu canal. Dr. Regis é um colega nosso, o Arthur, que passou muito grave, foi para o CTI, foi entubado, enfim, precisou fazer traqueostomia. Um cara que um sobrevivente que foi até o fundo do poço e voltou bem. Então, aliás, aniversário dele hoje, né? Tem que dar os parabéns para o Regis, gente. Foi aniversário dele. Ele nasceu de novo e já é aniversário dele, olha só, né? Então, você falou que não tinha visto, Rita. Pô, hoje é aniversário do Regis, parabéns para ele, esqueci disso. Mas ele sempre pode falar mais, também é verdade, Rita. Bom, com você eu não discuto, não vale a pena. Você vai brigar comigo, não vale a pena. Mas olha só, então todos nós vamos pensar nisso, pensar nas pessoas que a gente ama, cuidar das pessoas. Eu gosto muito da frase, adotei a frase do governador Andrew Cuomo, ou seja, a minha segurança está nas suas mãos e a sua segurança está nas minhas mãos. Cada um de nós botar isso na cabeça e tocar a vida nos cuidando e cuidando dos outros. Arthur, grande abraço, obrigado de novo, foi fantástica a nossa conversa. Vamos marcar outra com certeza. Com certeza. Muito obrigado de novo pelo convite. Se cuide por aí, cuide dos outros, como você faz sempre. Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Boa noite. Beijo do Doc para todo mundo. Até mais.